Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje, nós vamos conversar com Anchieta Filho, jornalista que foi da bancada do Jornal da Manhã durante 27 anos. Ele tem muita história para contar. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um enorme prazer de estar entrevistando hoje, batendo papo com meu amigo de muitos anos, da Jovem Pan, Anchieta Filho. Anchieta, obrigado por ter vindo, viu? Prazer é todo meu e lisonjeado pelo convite, Décio. Você é um ícone do rádio. Eu, quando fiquei um tempo lá na Jovem Pan, eu ficava olhando você, o Joseval, falei, poxa, esses caras são grandes e eu estou aqui perto deles, que bom. Muito obrigado por ter vindo. Vamos bater um papo sobre a tua carreira, sobre a sua vida. Você é paraibano, né? Sou paraibano, eu comecei a carreira em João Pessoa. João Pessoa. Na rádio... Na verdade, a rádio primeiro que me contratou foi a famosa Rádio Tabajara. Você já deve ter ouvido falar. Da Orquestra Tabajara vem da Rádio Tabajara. Eu comecei em 1985, portanto, há 39 anos. Você iniciou ali, com quantos anos? Na Tabajara eu comecei com 19 anos de idade. 19 anos. Por causa da voz, ou não? Você já era formado em jornalismo? Eu não imaginava que a minha voz pudesse me dar o ganha-pão. Não imaginava. Mas eu fui apaixonado pelo rádio. Você sabe que eu fiz técnica e mecânica. Eu fiz Escola Técnica Federal da Paraíba. Na Escola Técnica que surgiu a paixão pelo rádio. É mesmo? Década de 80. É. E depois você, dessa rádio, foi para onde? Rádio Tabajara, em 85, mudei de rádio, uma rádio, consegui um emprego, na verdade, Rádio Sanhauá, o nome tudo indígena, Sanhauá de Bahia, que é uma cidade que fica próxima a João Pessoa, TV O Norte, que na época era uma TV afiliada do SBT, e aí depois vim para São Paulo em 88. Para Jovem Pan direto? Para Jovem Pan. E como é que te pegaram? Como é que te escolheram para Jovem Pan? O meu irmão mais velho, eu sou irmão caçula do Zé Neumann Pinto, que você deve conhecer. Sim, conheço bem. E o Neumann conhecia o Fernando Vieira de Mello, diretor na época da Jovem Pan. E aí conseguiu um teste para mim. E eu fiz um teste e fui aprovado, graças a Deus, e aí a minha carreira mudou com o seu Fernando Vieira de Mello. Ou seja, você é irmão do grande Neumann, né? O Neumann é um fabuloso jornalista, né? Polêmico, né? Sim. Você não é tão polêmico como ele. Não. A minha característica não é a polêmica. E você ficou quanto tempo na Jovem Pan, no Jornal da Manhã? 27 anos. 27 anos. Eu comecei, eu imaginava, olha só, Décio, o sonho era ser locutor de FM. Quando eu cheguei na Jovem Pan, o Fernando Vieira de Mello, esquece, você vai ser repórter. E foi o que mudou minha carreira. E começou como repórter? Eu comecei como repórter de rua, fazendo trânsito, fazendo feira, fazendo desastre, fazendo congestionamento. Isso que me deu a escola. E depois foi para a bancada. Aí, com o passar do tempo, em 93, o Marcelo Parada, que era chefe na época, me deu uma oportunidade de fazer entrevista no Jornal da Manhã. E aí eu deixei a rua e passei a fazer só estúdio. E você foi ficar ao lado do Joseval Peixoto, do grande... Joseval Peixoto, a gente fazia as entrevistas. Lembro das entrevistas com o professor Miguel Reale, entendeu? Muita gente boa que a gente entrevistava na época no Jornal da Manhã. O Joseval foi uma grande orientação para mim, me ajudou muito. Você trabalhou lá com o Joseval, com Franco Neto. Franco Neto. Roberto Miller. Nossa, Antônio Freitas. Só gente de primeira qualidade. E grandes repórteres, né? Foi a maior audiência do rádio. Agora mudou muito a Jovem Pan, né, Anchieta? O rádio mudou, né, Décio? O rádio mudou e eu ainda não consegui me adaptar ao novo rádio. E você saiu de lá... Em 2015. 27 Saiba anos. que você faz muita falta. Os amigos falam, poxa, que falta faz o Anchieta, que falta faz o Joseval Peixoto, aquele Jornal da Manhã verdadeiro. Aquilo era o Jornal da Manhã. Na minha opinião, acho que eu não escuto mais como eu escutava antes. Sinceramente, eu não escuto mais. Foi um equívoco estratégico que eles tiveram de mudar muita coisa de repente, com a saída do seu Tuta, né? O Marcelo Carvalho e o Tutinha, eu acho que aceleraram de forma equivocada em alguns itens, algumas possibilidades que o Jovem Pan tinha para crescer ainda mais. Mas você no Jornal da Manhã,
Você participou também da montagem da Jovem Pan Sat, não participou de alguma forma? Da Jovem Pan News, eu tive algumas participações. O seu Tuta sonhava, né, com a Jovem Pan News na internet. Era só internet. Eu fazia um jornal na Jovem Pan News. E você saiu por quê da Jovem Pan? O Zé Pereira, que era o diretor de jornalismo, me chamou. Eu lembro que era véspera de Semana Santa de 2015, uma sexta-feira. E olha, você não está mais nos nossos planos. E que para mim aquele foi um baque. Foi, né? A Jovem Pan era a segunda casa para mim. Agora, você sempre teve, que eu lembro, uma personalidade muito forte para falar tanto da esquerda quanto da direita. A independência. E naquela época a Jovem Pan era a direita total, né? Qualquer opinião que se desse ao contrário, parece que eles discutiam, não deixavam fazer. É isso mesmo? Não? Olha, na época que eu trabalhei lá, existia uma tendência da Jovem Pan ser uma emissora do público dela. E o público dela não era de esquerda. O público dela, o público dos Jardins, Alto de Pinheiros, era uma audiência definida por aquele Ou seja, público. Ela não era apartidária, ela tinha uma tendência para a direita. A tendência é uma tendência para o seu público. Para o público. Então, o público dela não gostava da esquerda. Agora, eu na minha função, eu procurava também políticos de esquerda. A gente conseguia contatos, por exemplo, José Genuíno, entrevistei muito o José Genuíno, que era um político do PT. Porque eu vejo a Globo hoje, a Rede Globo, eu acho, né, pelos amigos que eu tenho lá, pela parte financeira que o governo dá, eles falam muito bem, às vezes, de um lado e em detrimento de outro lado. Não é mais a partidária. Você acha que, na minha opinião, né, pode ser que você não tenha essa opinião também, você acha que a mídia, nesse momento político que nós estamos vivendo, pode acontecer de ser manipulada pelo governo, ou esse, ou o anterior? Porque antes parece que não era assim. O que você acha desse momento que a mídia, o jornalismo está vivendo? Eu acho que a manipulação pode ser pela publicidade. Né? A verba publicitária é que move tudo. Você conhece bem isso. Falou bem, tem verba. Exatamente. Falou mal, é isso que está acontecendo. Pode ser. Pode ser, né? Você ganhou alguns prêmios importantes do jornalismo, né? Me fala o prêmio que eu tenho mais orgulho, em 1994, estava começando na entrevista no Jornal da Manhã, o Sindicato de Jornalistas fez uma eleição. Então, era o melhor repórter esportivo, o melhor repórter, e eu fui escolhido pelos colegas, isso pesa muito, para mim é fantástico, melhor repórter de rádio 94 pelo Sindicato de Jornalistas. Eu soube. O prêmio Keiko Ogura também. Keiko Ogura. Isso aí já foi também, me orgulho muito desse prêmio, que a prefeitura, na época, tinha o atendimento das reclamações, e aí perguntava para as pessoas, qual o jornalista de rádio que você mais confia? E eu fui eleito. Isso aí também eu tenho muito orgulho. E quando do surgimento do Plano Real, em 94 também, né? Em 93, 94, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, escolheu uma reportagem que eu coordenei. Eu não fiz essa reportagem há um ano de Plano Real. Então a equipe de Jovem Pan, com prestação de serviço, que sempre foi o forte da Jovem Pan, e eles escolheram a Jovem Pan como... Eu coordenei esse trabalho de reportagem. E eu lembro quando tinha aquela equipe inesquecível da Jovem Pan, com você, com o Joseval, com o Franco Neto na época, né? Roberto Miller, a própria Denise Campos Toledo. Quando surgia alguma entrevista mais complicada, era com você, né? Com alguns políticos, né? A gente passava o dia pensando em entrevista. Geralmente comigo eu fazia política, a Denise fazia economia. E as entrevistas internacionais também, que eu tive muito orgulho de trabalhar com o Reale Júnior. O finado Reale Júnior, inesquecível Reale Júnior. Figura maravilhosa, você deve ter conhecido. Então, quando Direto da França, ele tinha uma frase... junto à Maison de la Radio. Maison de la Radio. Porque, na verdade, ele morava na rua da Rádio França Internacional.
Você sabia disso? Eu fui visitá-lo, que teve um eu lançamento de um conheci na livro. Jovem Pan, ele estava de férias, passou por lá e eu fui falar com ele lá, um ícone do jornalismo. Com certeza. Então, por que ele falava isso? Ele morava na rua da Rádio França Internacional, Maison de la Radio. Direto da La Maison de la De la Radio. Maison de la Radio. Quantos personagens Nossa Senhora. trabalharam nesse ramo de atividade Nossa, que fez muita conhecer. gente boa que a gente conheceu. O Benjamin Aluane Neto, um repórter de rua que me ensinou muito. E no esporte, você é um palmeirense como eu? Sou palmeirense fanático desde criança. A minha família toda de flamenguista. Mas quando eu me dei por gente, no início da década de 70, era a época da academia do Dudu, que nos deixou recentemente. Isso. Dudu e Adeguinho, aquilo me cativou tanto que eu virei palmeirense. E você nunca pensou sonhou, porque todo menino Não, nunca. Quero ser locutor, quero ser repórter, não. Repórter de esporte, nunca. Você foi para essa área? Eu não teria uma imparcialidade digna de repórter esportivo, então é melhor não. Agora, as entrevistas que você fazia, e era o lado de economia, o lado estratégico, o lado político, não é para qualquer um. Né? A pessoa tem... E era você que fazia. De onde veio esse preparo? Como é que jogaram para você essa responsabilidade de falar com esses caras da política, caras da economia, com tanta facilidade? De onde veio? Olha, É de nascença? A gente Você tem que ter preparo, né? A gente preparo com a leitura da matéria, da reportagem, do domínio da entrevista que você está fazendo. Mas era você mesmo que fazia, outros não... Não, na época não tinha, você pegava tudo de mão beijada, você tem que ir atrás, você tem que produzir, procurar, você tem que procurar o entrevistado. E muitas vezes, Décio, o ministro, por exemplo, qual a facilidade de entrevistar um ministro? Sabe quando era? Quando ele viajava. Porque ele viajava para o exterior e aí o hotel não sabia que era ministro. Você ligava lá, por favor, quero falar com fulano de tal. O cara passava direto no quarto. E ele às vezes atendia e muitos atendiam. A tática era essa? A tática era essa. Porque eu via que você falava com uma facilidade... E aí depois os políticos, com o passar do tempo, você foi conhecendo um, conhecendo o outro, você foi ganhando confiança. Até hoje, né? Você tem esse contato. Até hoje. Uma coisa que eu me orgulho muito também, o deputado Osmar Serralho, não sei se você lembra dele, foi relator da CPI dos Correios. Então eu entrevistei tanto o deputado Osmar Serralho que a gente ficou, vamos dizer assim, conhecido. Eu usar o termo conhecido. Um dia ele estava em São Paulo, eu estava no jornal, e aí toco o telefone, tem um senhor aqui querendo falar com você. Pode subir? Osmar Serralho, é claro que pode. Ele foi na Jovem Pan só para me conhecer. Nossa Senhora, né? Isso marca, né? Marca, né, as pessoas. Com certeza. Né? É uma satisfação ter uma oportunidade dessa de uma pessoa te admirar. Agora, são muitos fãs no Brasil, né? Cada vez que você vai num lugar, por exemplo, você fala quem é você, porque na época a Jovem Pan não tinha imagem, né? Se tivesse, né? Sou o Xande da Filha, não é o da Jovem Pan, não é mesmo. As pessoas se surpreendem, né? Porque deve ser uma grande satisfação ter esse tipo de experiência. Eu tenho orgulho da minha carreira. Eu tenho orgulho da minha carreira. Eu acho que o rádio foi sempre minha vida. Eu nunca tive outro emprego na vida, a não ser em rádio e em assessoria de imprensa. E depois que eu saí da Jovem Pan, eu saí em 2015, em 2017 eu consegui um emprego na Rádio Nacional de Brasília. Eu era âncora aqui em São Paulo dos programas de rede. Fiquei 5 anos na Nacional. Uma rádio que eu aprendi bastante. Trabalhei com grandes profissionais, Walter Lima, Luciano Barroso, gente de primeira qualidade. Nunca te convidou para ser assessor de imprensa? Porque o teu conhecimento com jornalistas é imenso, né? Nesse período que eu fiquei sem emprego, eu trabalhei uns meses com Camilo Cristófaro, né? Um vereador aqui de São Paulo. Com assessoria para ele? Assessoria no gabinete. No gabinete. Foi a única experiência fora do rádio que eu tive. Você tem um projeto que eu sei que está desenvolvendo com o Joseval Peixoto. Joseval, estou aguardando. Hein? Vamos aguardar, vamos falar disso no segundo bloco. Então você aguarda o segundo bloco com o incrível jornalista Anchieta Filho, meu amigo há muitos anos da Jovem Pan, conhecido pela Jovem Pan, com outros projetos, para falar um pouquinho mais da sua carreira. Até já.
Segundo bloco da grande entrevista, ótima entrevista com meu amigo Anchieta Filho, jornalista de primeira, meu colega desde os tempos da Jovem Pan, é uma pessoa que eu admiro muito. Anchieta, eu sei que você, porque eu participei de uma reunião, você, Josué Peixoto, Miller e outros craques da Jovem Pan que saíram, estão com um novo projeto. Me fala um pouquinho dele. Olha, o Joseval me convidou para participar inicialmente do Conexão Nacional, que passou um tempo na Rádio Capital, alguns meses na Rádio Capital. Infelizmente lá não vingou, não vingou. O Conexão Nacional, o Joseval como âncora, a Denise fazendo... Eu participei, inclusive. Você participou com seus jingles fantásticos. Os jingles do Décio Clemente são maravilhosos. A Denise na economia, os locutores Antônio Freitas e Roberto Miller, o Leonardo Miller na parte de coordenação e eu fazia também, dava informação. Era simplesmente uma rádio, ainda uma rádio sem imagem ainda, né? Por isso que foi uma ideia brilhante deles, levaram, mas não deu certo, não deu certo. Infelizmente na Rádio Capital não deu, talvez não fosse o perfil, né? Não fosse o perfil, não deu certo. E qual é um projeto que vocês têm? Eu sei que você tem alguma coisa ainda com... O Joseval está tentando negociar uma TV Sicredi, né? TV Sicredi. Cooperativa Sicredi, talvez uma emissora de televisão. Ele me falou que seria a volta do jornal. Também. Do Jornal da Manhã. Aí o Conexão Nacional e a TV Sicredi são projetos paralelos. São paralelos, que é mais ou menos os mesmos personagens do... Isso, exatamente. Do Jornal da Manhã? Exatamente. Agora, talvez... Estou aguardando as ordens do mestre Joseval Peixoto. Tá. Olha só que honra trabalhar com o Joseval, hein? O Joseval Aliás, quando você saiu de repórter, né, de rua e tal, e foi na bancada, o Joseval estava lá já. Estava. Como é que você... Qual foi a tua reação? Eu estou aqui ao lado desse ícone. Um ícone, como você diz, grande, o narrador da Bola Parada. Uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi no rádio foi o 1000º gol do Pelé na voz de Joseval Peixoto. É uma coisa linda. Aliás, nós temos... Vamos ver esse lance narrado pelo Joseval Peixoto? Coisa linda. Vamos ver? O público da TV Alphaville vai amar. Vamos ouvir. Vamos lá. Para Clodoaldo caminha com a bola, vai penetrando o Pelé, atenção, foi lançado, dominou, derrubado! Derrubado Pelé! Para impedir a conquista dos 1000 gols! Moacir e René já haviam sido batidos! Pelé ia faturar o 1000! Foi derrubado na área! Felicidade para você, irradiar 1000 gols, Pelé! Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância. Agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância. Todo fotógrafo para fora da grande área. Volta-se. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade. Agora correu de paradinha, tirou! Carregado pelos seus companheiros, vai fazer a volta olímpica. Ele se recusa ainda uma vez. Pede por favor para que não façam isso. Mesmo assim todos o cercam. A equipe do Santos o aguarda em fila indiana, no centro de campo. O capitão Carlos Alberto vai lá buscar Pelé. Ele atende como atendeu tantas vezes. Vai, se joga nos braços dos seus companheiros. Dessa equipe que lutou com ele tantas vezes, que fez a sua história.
e, em contrapartida, viu Pelé escrever a sua história. Ele vai carregado, debruça-se, chora, lágrimas profundas lá no centro do gramado. Agora invadem o gramado, vão para abraçá-lo. Geraldo Blata. Agora que todo mundo está voltado as vistas para aqui, todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, todos, vamos proteger os focos, vamos proteger as vias, vamos pesados, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças, tinha precisado, as casas de caridade, vamos pesar nisso, não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças. Tá aí, Anchieta. Que coisa linda, hein? Além do gol emocionante. Coisa linda. O Joseval. A preparação para o Pelé bater o pênalti é uma coisa louca. Ele olhava para trás, os companheiros dele todos parados lá. Exatamente, no lá, campo. Se ele errasse, ia ser contra-ataque. Exatamente. Mas ele confiava um tanto no Pelé que ele foi lá e bateu e aconteceu tudo o que aconteceu com a narração do Joseval Peixoto, né, que estava lá no Maracanã. E aí, coisa maravilhosa. Para mim, é a coisa mais linda do rádio. Você já pensou em trabalhar com futebol? Porque você gosta muito. Nunca pensei. Sabe por quê? Eu digo, nossa, eu vou trabalhar de futebol, tem que trabalhar domingo. Eu já fico pouco tempo com a família, aí vai ser difícil, né? Você além desse projeto com o Joseval, o que você acha do mercado para jornalistas do seu porte, do porte do Joseval, que estão habituados com um outro mundo, que é a informação? Não estão habituados com o mundo corporativo, alguma coisa assim, de se recolocar no mercado. A dificuldade é grande, hein, Cheta? O que você acha? Eu estou tendo dificuldade de voltar ao mercado. Estou tendo muita dificuldade porque são poucas vagas no mercado. Pouquíssimas vagas no mercado. E você tem um nome importantíssimo, né? Mas eu acho que isso vai acontecer, sabe? Porque apesar de que a comunicação mudou demais. Hoje você vê jornalismo na televisão. Hoje o rádio faz TV ao mesmo tempo. Tem muito garoto falando com o microfone, fala qualquer assunto. Eu não sei se isso dá audiência, mas a credibilidade é zero. Né? Muitos deles. Muitos são bons, muito bons. Muitos talentos, são grandes profissionais. Grandes profissionais. Com certeza. Mas a maioria está fazendo e tem muita coisa. Você vai em outras TVs que tem, acaba essas coisas todas, o dia inteiro gente jovem fazendo aquele com microfone e tal. Sim, sim. Você não conhece, com assuntos que talvez devem interessar alguém, né? Se o cara falar sobre vinho, deve ter um grupo de vinho. Falar sobre futebol, deve ter um grupo de futebol. Mas não tem aquele mesmo preparo que vocês tinham para falar na parte da manhã. Você chegava no Jornal da Manhã, por exemplo, tinha uma pauta lá para seguir. Como é que você se preparava? Isso é intuição mesmo, preparo da vida, ou você lia alguma coisa a respeito para poder informar? Para começar, você preparava tudo no dia anterior. A reunião de pauta, já definiu o assunto, e no decorrer do dia surgiam os temas que aí eu submetia ao Zé Carlos Pereira, que era o diretor de jornalismo. Que tal se a gente entrevistasse fulano de tal? Beleza. Aí eu já ia atrás, e aí marcando, você já se preparava, lendo tudo a respeito daquela entrevista. Um dia antes? Um dia antes. O Joseval que trabalhava como advogado, né, também? O Joseval, na época, paralelo ao jornal, ele era advogado lá no centro na Mas ele também se preparava ou ele fazia só algum papel? O Joseval, com a sua vasta cultura, já se preparava menos. E dava sempre conta do recado. É impressionante, né? É impressionante o Joseval, o que fazia e o que faz até hoje, né? Orgulho de ser amigo dele, né? Exatamente. Nossa Senhora, Joseval para mim foi uma escola. Outro dia estive com ele e falou muito bem de você. Joseval, uma escola a trabalhar com ele. Né? Imagino. Ele além de ser uma pessoa... E ele nunca teve nenhuma atitude de dizer, eu sou superior, eu sou mais experiente. Nunca. Sempre com a humildade tradicional. Nunca teve nenhum problema com ele. Nunca. Porque ele era o comandante durante anos do Jornal da Manhã. Nunca... quero assim, quero assado, não. Nunca impôs nada. E sempre participava, ele pedia para falar, pedia para fazer pergunta,
como se eu fosse recusar uma pergunta de Josevaldo. Aquele encerramento do Jornal da Manhã foi uma coisa linda, né? Um negócio absolutamente incrível que ele fazia praticamente de improviso. Às vezes escrevia na mesa, eu via lá, de vez em quando fazia alguma coisa, um guia, e falava com aquela categoria. Exatamente, dele. E aquela voz fantástica que ele tem. E para todos vocês era um grande aprendizado, né? Com certeza, Josevaldo para mim foi uma escola. Dentre as matérias que vocês fizeram, qual foi a mais emocionante? Eu não sei se o incêndio do Andraus, você estava lá. Eu não estava lá. Bem mais. Eu era garoto no incêndio. O que você lembra que foi difícil falar em virtude de emoção? Você lembra de alguma... Olha, no início da minha carreira na Jovem Pan, em 89, eu estava meses na Jovem Pan. E aí estava na rua, o Marcelo Parada, que era o chefe de reportagem, disse, caiu um avião em Guarulhos. Não sei se você lembra, um cargueiro da Transbrasil caiu numa favela ao pousar. Foi em Guarulhos. Em Guarulhos. Porque teve outro que caiu em Congonhas aqui. Esse foi o foco, esse já foi bem mais recente. Tá. Fiz as duas coberturas. Tá. Mas essa, eu fui com a viatura até lá. 21 de março de 89. Lembro a data perfeitamente, porque era meu aniversário. Nossa, 21 de março de 89. Chegando lá, a gente já foi para o IML, Instituto Médico Legal. E havia uma divergência de número de mortos. Fernando Vieira de Mello, em função dessa divergência, deu a ordem. Vai e conta os cadáveres que tem no IML. Aquilo para mim foi um choque. Recém-chegado à Jovem Pan, ouvi uma ordem dela. Eu tinha que cumprir. Entrei, pedi lá a autorização. Olha, os repórteres vão entrar e tal. Tá bom. Eu entrei, contei e dei a informação. Estava no IML, naquelas mesas, né? Você contou todos? Contei. Nossa Senhora. E para transmitir? Só para dar um número? Era para dar atenção, são tantos mortos aqui no IML de Guarulhos. Eu esqueci até o nome do IML. Fernando Vieira de Mello queria precisão, né? E aí teve a precisão. Teve a precisão. Foi o... Aquilo me marcou. Marcou, né? Imagino, né? Imagina entrar no Aquilo me marcou. Após o estado dos corpos. Nossa Senhora. É uma coisa... Ou seja, o que traz... Eu nem lembro o número, mas a gente acabou dando. O que traz o jornalismo de emoção. Agora, é um aprendizado grande, né? O Fernando Vieira de Mello, esse na reunião de pauta, era uma aula de jornalismo. Todo dia era uma aula de jornalismo. Às vezes duro, às vezes não, muitas vezes duro com a reportagem. E foi duro comigo várias vezes. Foi, né? Mas deu para aprender? Nossa Senhora, uma vez eu fazia o Projeto Verão, e na volta do Projeto Verão eu cometi um erro porque eu estava chefiando a equipe. E aconteceu um crime no túnel. Que túnel? O túnel, aqueles túneis, um motorista matou o outro. Tá. Houve uma divergência. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no retorno do litoral. Tá. No retorno. A gente deu a notícia, só que eu cometi o erro, jovem, eu cometi o erro de não me aprofundar, de ir na delegacia, de pegar mais. E no dia seguinte o Fernando me descascou. Mas com toda certeza acabou comigo, mas com razão. E aquilo ali eu não vou esquecer também. Mas foi um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado. O jornalista, qual é a função do jornalista? Você conheceu o Fernando Vieira, você não conhecia a reunião de pauta do Fernando Vieira de Mello. Eu tive poucas experiências com ele, porque na época que comecei a falar, eu não ia muito na Jovem Pan. Eu gravava de casa, já põe o jingle do Cobertor dos Paraíba e gravava a abertura e o encerramento. E uma vez eu fui lá, logo no início, e ele me chamou, falei, os caras, cuidado que o cara é bravo. Na reunião de pauta era uma escola. Ele falou, você está falando muito rápido. Porque os caras me falaram, você tem que falar era 3 minutos, sei lá, você vai falar a abertura em 1 minuto, o jingle 1 minuto e mais 1 minuto, 2 minutos e meio. Fala com calma que se passar um pouquinho não tem problema. Porque ele começou a gostar. E me deu algumas dicas de como administrar isso. Fantástico. Corta o que é supérfluo, mas é tudo importante. Não é. Corta, você vai aprender. E depois
Eu agradeço até hoje ele ter me... E era um assunto de publicidade que ele me ensinou como falar desse assunto no rádio. Era um professor, né? Nossa Senhora, eu não sei se você recorda da prévia Jovem Pan. Não, o que era? Era uma pesquisa que a Jovem Pan fazia para a eleição. Para eleição. Quando eu cheguei em 88, foi a eleição da Luiza Erundina. E aí o Fernando fazia a prévia. Era uma coisa que ele tinha era muito cioso com a prévia Jovem Pan. E nesse ano, e ele já teve o episódio, eu não estava na PAN, mas você deve ter recordado da eleição do Jânio Quadros. Sim. Que ganhou do Fernando Henrique Cardoso. A Jovem Pan fez uma prévia e acertou. E acertou. E a pesquisa errou, não era isso? E as pesquisas todas indicavam Fernando Henrique Cardoso vencendo Jânio Quadros. E a Jovem Pan dava ao contrário. E ele fez essa prévia como? Como é que ele utilizou? Ele colocava equipes de reportagem na rua. Eu participei disso, foi um aprendizado para conhecer São Paulo, que a gente ia em clube, ia nas ruas, vai votar em quem? Era uma coisa séria, coisa muito séria. Mas ele pegava uma amostra menor? Aí, uma amostra menor, mas ele conhecia a cidade e dividia as equipes. Eram 3 repórteres que saíam na rua. Ou seja, ele fez de uma maneira, usou uma forma completamente diferente da pesquisa. Totalmente. Que era uma amostra muito maior. Jovem Pan. Ou seja, Fernando Vieira era o gênio Porque do rádio, no dia da eleição, a equipe também ia para pontos de votação. E votou em quem, votou em quem, votou em quem. E ele acertou a vitória da Erundina. A Jovem Pan tivesse feito isso na última eleição, né? Bolsonaro e Lula, aí depois, questionam até hoje. Aí depois o Tribunal Superior Eleitoral determinou a pesquisa científica, aí não teve mais condição de fazer. Para acabar com a brincadeira. Mas aí... É que ele estava acertando muito, né? Exatamente. Não pode acertar. Exatamente. Estamos no Brasil. Anchieta, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. É um grande prazer te rever. Para mim foi uma honra. Muita saudade de você. Volte quando você quiser. Eu acho que esse programa vai bombar, porque sempre que eu estou no clube com os amigos e tal, o pessoal, e o Anchieta tem visto, o Josevaldo tem visto, todos vocês são ícones do rádio e meus ícones de aprendizado também. Aprendi muito com vocês na Jovem Pan. A comunidade de assinantes, para mim, foi um grande prazer. Esse foi o grande jornalista Anchieta Filho, meu amigo há muitos anos, que deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócios. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.